Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje com o Ailton Liberatori da Libercom. Muito obrigada, Ailton, primeiramente, por aceitar o nosso convite, né, para falar um pouquinho sobre o setor industrial e logístico. Queria saber de você, que acabou de participar de um painel, né, de novos especulativos e BTS. Qual é o sentimento dos players em relação ao setor? Quais são os desafios? Onde estão oportunidades? Pode fazer um panorama para a gente, por Claro, favor? obrigado pelo convite aqui para poder falar, tentar contribuir um pouquinho com o setor. O que a gente percebeu que, assim, pela média da conversa, que a tendência é manter os especulativos rodando, ao invés de ter BTS clássicos como a gente teve por um bom período no mercado. Hoje é muito raro, até foi isso discutido ali, foi perguntado para o painel se alguém tinha alguma informação ou teve algum tipo de oportunidade de algum BTS mais clássico recente. O que a gente percebeu que os BTS, de fato, como era conhecido no mercado, são bem mais raros, acontecem quando a demanda é muito específica, com questões específicas de implantação, de tamanho, enfim, coisas que seja, e a tendência é sempre ser especulativo. O mercado começa a trabalhar com especulativo, começa a rodar o empreendimento, quando começa a rodar o empreendimento, provoca, sim, o inquilino vê a oportunidade, acaba chegando a conversa durante a construção, e aí sim pode virar um BTS com um contrato atípico ou típico. É o que a gente mais vê agora, é a obra rodando e a conversa com o inquilino acontecendo, e efetivamente acontecendo assim um BTS, mas com um apoio, com a base teórica ali do empreendimento como especulativo. Então, o mercado de logística já é um mercado assim, não tão recente no Brasil, né? Um mercado do jeito que a gente conhece hoje, é um mercado de 20 a 25 anos, e o que a gente percebe que é um mercado bastante resiliente. Então, a gente, pelas experiências das últimas crises ou das últimas retrações que teve o mercado, foi um dos mercados imobiliários, um dos segmentos imobiliários que resistiu por um bom tempo, né? Enfim, ela tem seus picos de demanda, suas baixas, mas é um mercado que tem uma longevidade e uma saúde interessante. Que eu imagino que no meio desse processo, né, de transição, de repente, para BTS, possam surgir desafios. Quais são os desafios que você enxerga hoje, assim, nesse processo? Surgem vários. Assim, algumas adaptações para personalização são complicadas quando você já tem os projetos estabelecidos e em executivo. Isso dá bastante trabalho. Então, mas efetivamente vale a pena. Vamos dizer assim que o crime compensa. Outra questão que a gente percebe ao longo do contrato, no desenvolvimento do contrato, é a pressão sobre prazo. Porque quando faz as modificações, às vezes você dá uma parada em algumas frentes, ou efetivamente você tenta acomodar esse novo desenvolvimento dentro de um especulativo, mas os prazos continuam quase os mesmos, porque é a pressão do inquilino para entrar e é óbvio o retorno o quanto antes para o investidor. Então a gente ali que está ajudando a desenvolver esse empreendimento, a gente acaba sendo assim um ponto importante no sucesso do assunto. Mas sempre acomoda, sempre se tem bom senso do inquilino, do investidor, a gente combina o jogo antes e depois faz acontecer. Isso em todos os casos de desenvolvimento, você vê? Sim, a maior parte dos inquilinos que hoje aparecem, o padrão que a gente tem também, isso é importante dizer, o padrão que a gente tem hoje nos projetos, dos projetos especulativos, é um padrão já que ele é meio universal. Então ele já tem uma régua de qualidade e de performance adequada. Então é difícil o inquilino não se adaptar ou aceitar boa parte do que foi conceituado ali. Então isso ajuda. O mercado que vem se amadurecendo e amadureceu de fato essa questão técnica, acaba trazendo essa possibilidade. O inquilino entra no meio, faz a demanda dele por personalização e as modificações não são tão graves para o conceito do empreendimento. Por quê? Porque o conceito hoje do especulativo, o projeto hoje padrão do especulativo, são projetos super bem pensados, já com qualidade e performance esperados pelo mercado. Legal. E dentro desse cenário que você observa, como é que a Libercom tem se posicionado no mercado? A gente acaba sendo um player importante nesse segmento, a gente é um dos pioneiros
mercado que se apresenta hoje no segmento de logística industrial. A gente trabalha para a maior parte dos fundos que tem no mercado, que são super atuantes. Cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem uma forma de operação, mas a gente se acomoda. O que a gente acabou se desenvolvendo dentro de casa é essa visão de você ofertar umas soluções completas para o investidor. Então, o investidor, óbvio que ele tem o padrão dele, tem o desejo dele, mas ele se preocupa muito mais com a parte do desenvolvimento na questão do investimento, enfim, a parte toda de correlato ao investidor ou ao inquilino, e a construtora hoje é um general contractor de fato, ela entra até com design build, que a gente chama. A gente tem boa oportunidade do que a gente faz, talvez 80% do que a gente construiu no mercado, que a gente já passou de 3,5 milhões de metros quadrados, nós fizemos design build, que a gente é responsável pelo desenvolvimento dos projetos até a construção e entrega final. Então, a empresa se adaptou a esse mercado e a gente acaba tendo essa possibilidade de ofertar soluções completas. Essas soluções completas é isso que você mencionou, né? Exato. Você ajuda, inclusive, às vezes, a participar do desenvolvimento conceitual da implantação. Se, eventualmente, a implantação já foi consolidada pelo incorporador ou pelo desenvolvedor, a gente faz o desenvolvimento dos demais projetos, arquitetura, fundação, terraplanagem, enfim, a gente entrega chave na mão com todos os desenvolvimentos e obedecendo, óbvio, ao custo e prazo, né? Perfeito. E onde é que vocês estão vendo as melhores oportunidades no momento? São Paulo continua sendo, né, a grande São Paulo, raio de 40 quilômetros, em algum momento puxa até 70, mas de fato é 30, 40 quilômetros. Essa demanda continua claríssima em São Paulo. São Paulo continua sendo o carro-chefe do investimento desse segmento, mas a gente percebe claramente que teve novas oportunidades em outras áreas, seja elas no interior de São Paulo mais distante, ou seja ela no Nordeste, em Minas Gerais, no Sul, enfim. O mercado hoje de logística ele abriu um pouco esse leque de oportunidades geográficas. Mas, assim, falando nesse raio de 30 a 40 quilômetros, a gente percebe ainda Cajamar com demanda, uma demanda clara, e Guarulhos, que virou a coqueluche dos últimos tempos. Guarulhos, onde que se tem um pedaço de terra, alguém quer colocar um galpão. E fora de São Paulo, então, é muito tímido ainda? É que comparando com São Paulo, sempre vai ser tímido, mas o que é claro que existe um mercado fora de São Paulo. Talvez há 5 anos, há 7 anos atrás não era tão claro. Você tem Extrema em Minas Gerais, que hoje é super querido assim, para desenvolvimento de logística. A gente chegou a ter momentos no Rio de Janeiro, bastante oportunidade no Rio de Janeiro, hoje são muito mais pontuais. Minas Gerais ainda se procura bastante coisa, enfim. Nordeste foi uma grande novidade dos últimos anos, em termos de demanda. A gente falava no começo do mercado de logístico, quando entrou os investidores internacionais, a gente brincava que os investidores internacionais só conheciam o Rio e São Paulo. Hoje eles conhecem o Brasil como um todo. Perfeito. Então, qual é a sua expectativa aí para o resto do ano no setor? A gente espera que o mercado continue com essa demanda. Não é uma demanda tão high, assim, tão quente, mas é uma demanda constante que vem acontecendo. Se não houver nenhum tipo de impacto econômico ou político, que o Brasil é sempre um pouco instável ou um pouco divertido, né? A gente acredita que esse ano e o próximo ano a gente vai ter o mesmo tipo de demanda.